príncipes e princesas, eu sou Marcele Carelli. E eu sou Berdan Gomes. E você está no Você Pode Mais Cast. Aqui no Você Pode Mais Cast você tem entretenimento, diversão, cultura e informação. Hoje nós vamos trazer mais do que nunca educação para o nosso debate, para o nosso tema hoje também. Essa semana é uma semana em que a educação está muito... A gente quer falar muito de educação para você, barragarcense, aragarcense, pontalense, e para todos vocês que nos acompanham também. E o episódio de hoje é patrocinado por quem, Marcele? Claro que pela Universidade Nopar, Polo Scaiapone, Polo Barra do Garças. E quais são as redes sociais para o pessoal poder seguir? O Nopar Barra do Garças e o Nopar Caiapônia. E aproveite também e siga a gente. O meu, @oberdão87, o seu? Marcele.nopar, claro. Marcele vive o Nopar, então tem que ser ponto Nopar. Exatamente. Não deixa também de seguir aqui as nossas redes sociais, tá? Do Você Pode Mais Cast. Nós temos Instagram, temos o TikTok, estamos no Facebook, em todos os lugares. Você Pode Mais Cast, Kawaii. Então siga a gente em todas as nossas plataformas, siga a gente no YouTube, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para você poder receber o nosso conteúdo, que é muito importante. Nos ajude a crescer, gente, porque cada vez que você se inscreve, que você curte, mostra que o conteúdo é bacana, é legal, e isso a gente vai chegando para as mais pessoas e vai crescendo cada vez mais. É um canal especial de Barra do Garças que está crescendo, mas a gente precisa da colaboração de todos que estão aqui. Exatamente. Olha só, anuncia aqui também, aproveite, anuncia aqui no Você Pode Mais Cast, seja um colaborador do Você Pode Mais Cast, um parceiro nosso, porque você pode patrocinar um episódio, você pode patrocinar vários programas, você pode falar também da sua marca, da sua empresa aqui conosco. Então é importante que você apareça aqui na telinha do Você Pode Mais Cast. Como nosso colaborador, né? Exatamente, como colaborador, e vai estar como colaborador também nas nossas redes sociais. É só você se inscrever, é só você mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram, do Você Pode Mais Cast, ou entrar em contato no WhatsApp 66992 3021 29. Isso aí. Nossa, hoje a abertura ficou grande. Ficou ótimo. Grande, ficou boa, né? Bom, então vamos lá para o nosso convidado, vamos. Né? Nosso convidado de hoje, olha, tá na pauta há muito tempo de trazer, né? Mas não estava acertando os nossos horários, mas graças a Deus, eu não sei nem como apresentar, porque ele tem tantos títulos, né? Tem uma trajetória linda na educação, no esporte, na gestão de uma grande escola, né? Bem-vindo, José Carlos Salamone. Muito obrigado a vocês pelo convite. Quando eu recebi esse convite, fiquei muito honrado, na verdade, por receber de vocês, para vir aqui falar do que a gente mais gosta de fazer e o que a gente fez a vida inteira. 35 anos mexendo com educação e esporte. Então isso, a gente tem know-how, tem um conhecimento, já acertamos muito, já erramos muito, e é esse acertar e errar que a gente consegue pegar no norte, né? Do que fazer e como fazer. E nós aprendemos, na verdade, a fazer isso. Quando eu falo nós, eu estou falando na primeira pessoa do plural, que tem um monte de gente aqui ao lado do Salamone, atrás do Salamone, à frente do Salamone, para ajudá-lo, né? Então eu costumo falar que por exemplo, na Copema, nós temos lá um triângulo, né? Que quem está aqui na base do triângulo é no operacional, o professor está no operacional, os funcionários, os colaboradores estão no operacional, aí no meio está no tático, o tático está o diretor, está os coordenadores. O que é o tático na empresa? Como vão fazer? Eu faço analogia sempre ao esporte. Lá dentro do esporte, qualquer modalidade, né? O técnico, ele define lá no treinamento como vamos jogar, como vamos defender, como vamos atacar, o que nós vamos fazer. Isso é o tático. Então isso está lá. E um pouquinho acima, no triângulo, não estou falando em hierarquia, estou falando em funções, né? Está Sim, claro. o presidente da Copema, o gestor da Copema, que ele pensa a Copema, na parte estratégica da Copema. E isso em todas as empresas organizadas tem isso, né? Tem funções definidas e isso que vai dar o êxito lá na frente, né? Com um plano de gestão. Por exemplo, Copema, toda segunda-feira de manhã, entre 7h30 e 9 horas, no máximo 1h30, toda a gestão está reunida. Presidente, diretor, coordenadores. Nós somos em 6 coordenadores, né? Mais o presidente e o diretor são 8. E a gente pensa a Copema. Faz avaliações anteriores, né? Da semana anterior. O que a gente vai programar, o que a gente vai fazer. Por isso que a Copema sempre sai na frente, porque a gente está pensando o tempo todo.
Às vezes a pessoa fala, o Salamone está sentado lá na cadeira do presidente, está olhando para o teto, está de costa para todo mundo, olhando para a parede. Então, isso aí é a pensão da Copema, né? Por exemplo, hoje na Copema, esse ano, nós fizemos 2 grandes inovações, que é um dos grandes pilares da Copema, que é inovação, disciplina. Acho que a disciplina é fundamental em qualquer ramo de atividade, em escola, no esporte é fundamental, né? É um dos pilares, né, que é fundamental, né? Então, voltando no pilar da inovação, nós trouxemos o bilíngue. Hoje a escola que não partir por esse tipo de inovação, né, fica muito mais barato para o pai, que ele já está na escola, não tem o problema de logística, de levar, buscar. Nossa, né? com certeza. Certo? E fica muito mais barato para o pai do que outras estratégias. Né? E é uma questão de sobrevivência da escola. Você começa a agregar, né? Começa a agregar a bilíngue. Então, hoje, as grandes escolas do Brasil têm bilíngue. Sim. E nós, talvez a primeira ou segunda escola aqui da Barra do Garça, que nós introduzimos, então, em 2024, o bilíngue até o 4º ano. E aí nós vamos subindo de acordo com eles. Então, ano que vem, nós teremos até o 5º. Em 25, em 26, até o 6º, e assim por diante, até chegar no 9º ano. E outra inovação foi a questão do socioemocional. As nossas crianças estão com problemas, as nossas famílias estão com problemas, mais que a própria escola. De criação, de formação, de transmitir princípios e valores para os filhos, né? Estão permitindo tudo, estão permitindo... A filha com 2 anos está com o celular na mão e quer ver tirar o celular da mão, e a mãe deixa porque tem outros afazeres e aí vai prejudicando. Tela é prejudicial, né? Então, hoje a Organização Mundial da Saúde está falando, ó, tela até uma certa idade é prejudicial. Não dê tela para o seu filho. Dê esporte, dê outra atividade. Sim, né? com certeza. Então, hoje, socioemocional. A gente tem esse programa de socioemocional, que chama-se Projeto Crescemos, né? E nós temos uma psicóloga que dá essa aula, que é uma aula de gestão. Cada série tem um tema, e assim por diante, até o 9º ano, né? Para ajudá-los. Para gerir o emocional dessas crianças. Para ajudar o emocional das crianças. Fantástico, porque o que a gente busca como pais, na realidade, eu estou falando como mãe também de uma criança, é que a gente entregue nosso filho, né, numa escola onde ele vai continuar com os princípios que a gente já tem dentro de casa, né, com os valores sendo reforçados, na realidade, não função do pai. Que é a função do pai. E que também que consiga trabalhar tudo junto, a parte da educação pedagógica, junto com os princípios, com os valores, né? E que a gente... esporte, né? É uma junção de tudo. E você entrega o filho assim, pega ele pronto, assim, é tão bom. porque é uma equipe multidisciplinar. Você tem psicólogo, você tem o educador, você tem o educador físico, você tem... gente... Tem que ser uma equipe multidisciplinar para trabalhar a cabeça de uma criança, para ela crescer um adulto sadio, né? Sem dúvida. É fundamental. Então, nós trouxemos esses dois projetos. A princípio, dá um impactado, assim, às vezes até negativo. O pai, paga mais, né? Paga mais por isso. Aí, quando ele vai fazer a conta, fica barato. Fica muito mais barato. Se não pagamento é um valor. Sim. Na verdade, é um investimento. É um investimento, né? E o que a gente está fazendo hoje? Todas as nossas apresentações da Copema, todas as festas da Copema, agora teve o Dia das Mães sábado. Então a gente está usando o bilíngue, que nem você entra num avião. O piloto fala em português, depois em inglês. Então a gente está colocando essa segunda língua, inclusive até nas nossas atividades, para que o pai entenda. A importância disso, para a vida dos filhos. E é mais fácil aprender desde quando você é bebezinho do que quando você vai crescendo. Como tem um ditado antigo que fala que burro velho demora mais a aprender, né? E é verdade. E as crianças eu não sei se aprende. E às vezes não aprende. E as crianças na idade escolar, ela estando ali no mesmo ambiente, ela consegue aprender mais fácil. E tendo também um controle emocional, uma educação emocional dentro do próprio ambiente escolar, que às vezes é um ambiente difícil de lidar. E por conta das responsabilidades também que estão sendo difusas, né? Porque hoje em dia o pai e a mãe deixam os filhos na escola achando que a escola tem que ensinar e educar, e não é bem assim.
isso cria um ambiente perfeito para que a criança se sinta bem e possa estar na escola em um ambiente em que ela possa aprender realmente valores, princípios e a educação, que é o que a escola mais oferta. Isso aí, na verdade. Isso é extremamente importante. E a família tem que entender que a criança tem que ser criança, né? Se você for entrar numa escola, num recreio, vai em qualquer escola, vai na Copema, no recreio de manhã, principalmente à tarde, que é até o 4º ano. As crianças não caminham. A sua caminha? Não. Ela corre. A criança só sabe correr. Ela não caminha. Aí até a gente brinca lá, né, na escola. Como é que é o nome desse negócio aqui? Que o pessoal caminha ao redor da escola aqui? Corredor, né? Então, mas não é pra correr, então? Se é corredor, é pra correr. Então, como é que é o nome? É corredor, então! Vamos correr. E a criança quer correr. Tem que deixar correr. Ela vai cair, ela vai machucar. Faz parte disso da vida, da casca. Você tem que dar casca pro seu filho. Você tem que preparar. Na verdade, eu acredito, na Copema acredita, nós acreditamos que você tem que preparar o seu filho para a vida. Você tem que ter propósitos, né? Na verdade, por que você levanta às 6 da manhã todos os dias? Para trabalhar. Por quê? Para viver. Para dar o melhor para minha vida. São propósitos. Lógico, são propósitos. Se você tivesse sem propósito, desestimulado. É uma vida sem sentido. Sem sentido. Vida sem sentido. Isso aí. Então o pai tem que entender que a criança tem que ser criança, a criança tem que brincar, a criança tem que estudar, a criança tem que praticar esporte. É fundamental. Quando as pessoas me cobram assim, Salamone, o seu filho, o Salaminho, o meu filho, o Salaminho é meu filho, o José Carlos Júnior. Ai, que príncipe, meu Deus! Puxou a mãe. Meu Deus, gente, que junção, né? Não, vamos. Com um homem muito bonito, na verdade. Lindo, um homem muito bonito, muito gentil, educado. Exatamente, né? Então, isso é um fundamental. homem completo. Ele e Dona Jéssica. Isso, os meus filhos são educados. E eu participei muito da educação deles, né? Principalmente a educação escolar. Geralmente a educação escolar é feminina. Isso. Né? Lá em casa foi masculino. Não, porque eu sou da área. Não que a Thelma deixou pra mim, eu não quero mexer com isso. Não, ela participou. Mas como eu sou da área, eu participei mais, né? Da educação escolar deles. Então, o meu filho aos 9 anos, 10 anos ali, ele assim, eu era do voleibol, técnico de voleibol, a Thelma do voleibol, eu e a Thelma nos conhecemos dentro de uma quadra de voleibol há 35 anos atrás, né? Então nós gostamos de voleibol. Gostamos de esporte de uma maneira geral, mas gostamos do voleibol para jogar, para brincar. E a Jéssica jogou voleibol, inclusive na seleção mato-grossense. E as pessoas perguntavam, ele vai jogar basquete? Você não é do vôlei? Eu falei, eu sou do vôlei, mas ele escolhe o que ele quiser fazer. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele gosta do basquete? Que faça basquete. Se ele gostasse de paraquedismo, que faça paraquedismo, né? Tô dando um extremo aqui, né? Não é? Eu acho que aí não é o pai que tem que definir por ele. O pai, ele tem que viver o sonho dele, não o sonho do seu pai. Acredito eu. Aí aos 9, 10 anos, ele viajava com o professor Ivan para basquete. Ele não jogava ainda, ele não estava em idade de jogar. Mas ele falou, pode ir. Pai, eu posso ir. Com quem você vai? Com o Ivan. Para onde? Tal lugar. Pode ir. Então, eu com certeza, ele carregava a bola para os maiores. Ele enchia os potes de água, lavava alguns pratos. Quem sabe algumas cuecas também, que aí os maiores lavam pra mim aí, e é normal isso. É claro. É normal. Os veteranos sempre pegam os calouros. Não, é normal. Eu falei, um dia você vai ser veterano, cara. Então, se hoje você é calouro... E vai dar valor naquele que servia. E aí, ó, o que aconteceu? O meu filho, junto com seus colegas, né, ele foi bicampeão do estado. Por quê? Casca. Que na hora do vamos ver, lá dentro da quadra, lá não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. É você, a sua equipe e o seu técnico. Ninguém mais pode ajudá-los, né? Então isso dá casca para eles. E eu sempre permiti. Pode ir, pode treinar, vai pro jogo, vai ajudar os outros. Porque em algum momento da vida lá na frente, você vai precisar desses valores, disso aí, dessa garra que você precisa ter. E até a questão da autorresponsabilidade também, né? De saber o que é o papel dele, qual que é o papel dele naquela situação, ou em jogo, qual que é o papel dele, qual que é a responsabilidade para contribuir com a coletividade. Né? Isso é fundamental. E é uma das coisas, um dos legados que eu acho que um dos milhares de legados que o esporte deixa é essa convívio em sociedade, esse convívio em grupo, né?
Grupo. Hoje as grandes empresas, elas já estão escolhendo seus funcionários. Um dos critérios é esse. Por exemplo, um critério de desempate. Eu e você empatamos lá na nossa prova, na nossa entrevista. Ficou igual aqui os dois. Qual é o critério de desempate? Quem se comunica Praticou bem. esporte? É porque tem senso de coletividade. Uma das razões. Ele consegue trabalhar em grupo. Ele consegue suportar uma bronca do seu patrão, do seu chefe imediato. Porque lá dentro da quadra, ele suportou uma bronca do seu técnico, mas para o bem. O técnico dá a bronca para melhorar. Né? Fala um pouquinho mais forte, porque lá dentro da quadra não tem jeito assim, ó. Por favor, por obséquio. Não dá. Lá é um barulhão, é muita palavrão gente. E gritaria. Eu não vou falar palavrão, mas você tem que falar mais forte. Exatamente. Não é pi. Xingar não acorda resolve. pra vida. Né? Vamos lá. Mais forte. Firme. Falar firme. Então, isso, se ele suportar do técnico, se ele suportar a pressão da torcida, né? Por exemplo, aqui na nossa região, vai jogar em Canarana. A torcida é Torcida pesada. forte, pesada. Vai jogar lá com vôlei, com futsal, que são os esportes que eles mais gostam lá. E sempre tinham equipes competitivas, né? Vai jogar lá. Eles te colocam 8 da noite contra a casa. E aí? Se você não tiver uma garrafa vazia para encher, você tá enrolado. Entendeu? Então é uma prova. Então quem suportar isso, do técnico, da torcida, as pressões do negócio, ele vai suportar uma pressão do técnico, porque do seu chefe, porque lá tem metas, tem que cumprir meta. É normal da vida, né? Então é um dos critérios que as empresas estão falando. Olha, empatamos aqui. Mas, Salamone, sem querer te interromper, já te interrompendo, como diria Jô Soares, você falou dos propósitos e dos propósitos até futuros do que já estão em atividade no Copema, mas o Copema ele tem uma base muito forte, e para não perder o gancho do esporte, no esporte, você é professor de educação física, vôlei, de educação física, e é um dos responsáveis por implementar esse sistema do esporte junto da educação. Certo. Você acha que hoje desassociar, e quem não faz isso está errado, eu acho que tem que associar o esporte com a educação, desassociar o esporte com a educação está perdendo cada vez mais? Sim, eu vou fazer um anterior para chegar aí no você. Então, a Copema tem 29 anos. Começou lá em 90. O primeiro ano letivo em 96. Eu estou lá desde o primeiro dia. Em 95 fizeram uma prova, em agosto lá. Vamos construir uma cooperativa escolar. E aí o pessoal do Banco do Brasil, o pessoal do FMT na época, se reuniram e vão formar uma cooperativa para que os nossos filhos ficassem na Barra. Eles não queriam que os filhos fossem para Goiânia. Imagina um menino de 15 anos para Goiânia. Quem foi, a maioria teve problema. Né? Então eles queriam que os filhos ficassem aqui. Então vamos construir uma escola de qualidade. Boa, de qualidade, aqui. Fizeram a cooperativa, nós entramos, e eu fiquei como professor durante 13 anos. E eu sempre fui um crítico, eu não vou colocar aqui, mas um avaliador dessas coisas, sabe? Olha, eu tive na prefeitura e eu sempre não funcionava do jeito que a gente pensava, né? Primeiro que quem estava lá não pensava assim, é normal. Então não tinha como fazer como a gente queria. E aí em 2008, quando eu assumi a presidência, naqueles problemas que a Copema teve, eu falei, ó, a partir de hoje a caneta é do presidente Salamone. Então, eu vou tentar colocar aqui tudo o que eu penso sobre educação e sobre esporte. Essas duas coisas têm que andar junto, né? Que não era assim, né? E nós somos uma ilha no estado do Mato Grosso. Uma ilha que pensa assim. Então, quando nós começamos a melhorar, aumentar aluno, falei, agora nós vamos fazer. E aí, nós, em falas com a diretoria, a diretoria, são 8 pessoas na diretoria da Copema, da cooperativa, e somos 8 pessoas na diretoria pedagógica, né? E eu, assim, convenci todo mundo da importância. Primeiro, você tem que convencer, olha, é importante, por isso. Se a gente fizer isso aqui, a criança vai melhorar a lateralidade, todas as valências físicas importantes, lateralidade, força, velocidade, coordenação motora, coordenação fina, coordenação grossa. Para a criança escrever tem que ter uma coordenação fina.
Isso é trabalhado na educação física, com as professoras de educação física lá. E aí fomos convencendo. Vamos então fazer treinamento. Começou o treinamento do 5º ano para frente. Nós tínhamos apenas do 6º ano para frente. E aí nós fomos baixando, até chegar no infantil, até 2 anos, né? Uhum. Houve uma demanda, o pessoal acreditou na Copema. A Copema sempre teve um nome maravilhoso. É que a Copema, ela cometeu alguns erros. Tudo que ela fazia coisas maravilhosas. Mas não saiu do muro. Ficava lá dentro. Lá dentro. Ninguém sabia. Né? Ninguém sabia. E aí nós começamos a jogar para fora. Hoje tem outras ferramentas, né? Para você jogar para fora tudo que a gente faz. E aí começou a acontecer. Aí nós começamos a baixar. A educação física, na verdade, ela é obrigatória do 6º ano para frente. Existe uma recomendação do 1º ano para frente, mas obrigatoriamente do 6º ano para frente. E nós passamos por cima disso aqui. É obrigatória lá, mas então não fala que não. Se não é, não fala que também não pode. É optativa para os de baixo. E aí nós baixamos. Então nós temos educação física desde os 2 aninhos. Isso ajuda em tudo, né? Em tudo. Então esse é o nosso projeto. De ter uma educação física. Vai melhorar muito, mas muito, a parte social das crianças. E todas essas valências físicas que eu falei para vocês, que são extremamente importantes para a vida, né? E é por isso que é o seguinte, você comentou antes, não sei se foi fora do mas foi o Antônio, é cultura, porque a criança não gosta de estudar, né? Acho que foi você que falou, né? As crianças não gostam de estudar. Mas a gente tem que ter um princípio que é fundamental na vida para tudo. É o princípio da continuidade. O pessoal não gosta de estudar. Então vamos parar porque o pessoal não gosta de estudar? Não, vamos continuar. Nós vamos insistir. Então, nós vamos insistir. Até... Eu até queria lançar um desafio, né? O que você acha como solução para essa demanda que a gente vive questionando, que realmente está tendo... como que o pessoal está fugindo das universidades, né? Está correndo de cursar o nível superior, mas não está vendo a devida importância em se qualificar, em ter um nível superior. O que você atribui a isso? Bom, isso eu falo nas demandas públicas, né? Sim. Particulares, eu acredito que isso não ocorra muito, né? Porque eu acredito que a formação é diferenciada, não tem jeito. Né? Mas eu queria saber o que você tem como solução, o que você acha que daria certo, o que poderia acontecer, onde está a falha, onde está o acerto. Bom, o que eu vou falar aqui não é direcionado à Barra do Garça, ao Estado ou no Brasil. É de uma forma geral que eu penso. Porque às vezes pode haver uma politização desnecessária, né? Então, o que eu vou falar de uma maneira geral da educação, ela não está atrativa. Todos os investimentos públicos, eles estão mais lá em cima na universidade. E aqui é menos investimento. Tem, mas é menos. Devia ser o contrário. Marcelo, quem é que você acha que entra na USP em São Paulo? São os filhos das escolas particulares. Exatamente. Aí o governo vem com subterfúgios. Vão criar uma cota que divide mais. É aí que divide. Né? No meu entender, divide mais. Acho que divide. Eu acho o seguinte, nós temos que vamos investir aqui. Vamos investir na escola, na educação infantil. Vamos investir no Fundo 1. Vamos investir no Fundo 2. Para vocês entenderem, a educação infantil vai até os 5 anos. Certo? O Fundo 1 é do 1º ao 5º ano. E o Fundo 2, fundamental, é do 6º ao 9º ano. Depois vem o ensino médio. Então, o investimento público está muito aqui nas universidades. Uhum. Muito, muito. E esquecem aqui. Então, se você não tem o princípio da continuidade, por que elas não gostam de estudar? Porque não está atrativa a escola. Você tem que ter uma escola atrativa. Uma escola, além de uma escola bonita, bem cuidada, bem zelada, com professores preparados, né? Você acha que o pai, lá que mora na periferia, ele não quer que o filho dele tenha uma educação de primeira? Tão boa quanto qualquer outra pessoa. Lógico. Agora, a gente tem que ter as administrações, eu vou repetir, não estou falando local, não estou falando do Estado, eu estou falando de educação de uma forma geral. Né? Quem comanda isso tem que ter outra visão.
Vamos investir aqui. Uhum. E outra coisa. Sabe por que a escola integral não deu certo na Barra? Por isso. Porque era de manhã era para fazer atividade de escola e de tarde era um reforço, não tinha um atrativo para a criança poder ficar lá. Então, por que não colocaram esporte? Teatro? Alguma coisa nesse sentido de artes? De arte, né? exatamente. Pra Dança, ou qualquer coisa nesse sentido. Por que os Estados Unidos dá certo? Lá é das 8 da manhã às 5 da tarde. Né? É outra educação. Mas à tarde, geralmente quando tá no campo. Mas você atribui essa gestão aos professores, a quem tá na linha, quem que tá, tipo assim, ou é um conjunto, porque eu penso assim, eu acho que tá faltando uma qualificação melhor para quem tá lidando com essas crianças, com os alunos. Eu acho, posso ser apedrejada aqui, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Não estamos falando local, isso que é importante. Exatamente, não, é Brasil. De forma geral, é Brasil. Pelo que eu tenho visto, que eu tenho conversado com muitos lugares, a linha de frente, que é a formação, é o professor que está em contato direto com as crianças, com os adolescentes, está muito falho. Não tá conseguindo tocar a criança. E isso não sei se vem do plano de aula, do plano da escola, sabe? Não sei se é um conjunto, o que está acontecendo, se é todo mundo. Eu acredito o seguinte, Marcelo, olha, e eu falo, toda reunião que tem na Copema com professor, com formação de professor, a gente tem formação. E eu falo para eles, a fala do presidente é a mesma. É idem e bidem, porque vê se entra. O professor, de uma forma geral, tem que ter duas coisas. Primeiro, conhecimento e relacionamento. Certo? O professor tem que ter conhecimento e relacionamento, equilibrar essas duas coisas, né? Ele tem que ter conhecimento para ensinar e se relacionar melhor com o pai, se relacionar melhor com o aluno. Quando tiver um bom relacionamento, a aprendizagem melhora. Mas, de uma forma geral, é o seguinte, é geral. Não é culpa do gestor, só do professor, só do não sei de quem, do prefeito, do governador. Não. Nós temos que ter um plano, nós temos que ter a coragem de mudar. Isso é cultural. Ela vem de 40, 50 anos e ninguém tem a coragem de falar assim, mas vamos é o plano, né? Aquele plano. Porque, igual, se levar como uma empresa, você pensa assim, tá, tudo começa pelo problema. Então, qual que é o problema? É esse. Aí você vai pro quadro e coloca assim, quais seriam as soluções para isso aqui? Estratégia para chegar lá. E o que eu preciso para chegar lá? Quem vai executar? Eu acho que é isso. E o compromisso de toda essa pirâmide. Mas que você falou no começo, mais fácil, Marcelo, quando você tem, por exemplo, o Salamone, que deu uma informação importante. Quando ele assumiu a presidência da Copema, ele pegou a caneta e falou: a caneta é do Salamone. Exatamente. Então ele conseguiu fazer com que... o risco. Exatamente. Conseguiu fazer com que as coisas acontecessem. Nós temos um índice de educação no país hoje. Se a gente for comparar 20, 30 anos atrás, é um dos melhores que existem. Só que ainda é ineficiente. E nós estamos passando por uma mudança geracional muito grande. Então, o que acontece? A educação hoje, a sala de aula ela não é mais atrativa, mas não é culpa do professor que não faz com que a aula seja atrativa. É um plano de ensino que não é legal e uma falta de investimento. Isso é governamental. Então, o que precisa, ao meu ver, né? Eu acho que a gente tem que, o governo, de cima para baixo, quem está com a caneta na mão, tem que começar a pensar numa outra forma de fazer com que a educação seja mais criativa e mais próxima desse aluno, porque senão a debandada vai ser maior ainda. E por que o aluno, às vezes, não quer fazer uma faculdade? Nós estamos aqui falando de faculdade. Por que o aluno não quer fazer hoje uma faculdade? Porque ele não conseguiu enxergar, o aluno de escola pública, ele não conseguiu enxergar que a educação transforma. O compromisso dele na educação, porque ele teve um péssimo desenvolvimento educacional. Ali dentro, Exatamente. É importante. Eu vou repetir aqui. Eu acho que é cultural. Cultural. Né? Todos devemos fazer meia-culpa. Certo? Todos. O gestor, o professor, todo mundo. Né? O político, todo mundo tem que fazer meia-culpa. Né? A universidade que está formando professores tem que também fazer sua meia-culpa. Que professores estão formando? Exatamente. Né? É isso aí. Por exemplo, na Copema, nós lá na pedagogia, nós não contratamos pedagoga para ir direto para a sala de aula. Nós contratamos a pedagoga ou acadêmica de pedagogia, ela vem para monitoria. E aí nós vamos moldá-la, ensiná-la.
ela vai acompanhar a professora lá em sala de aula. Lá na escola temos uma professora e uma assistente por sala. Por sala. Fora ainda o pessoal que tem algum problema de TDAH, essas coisas tem que ter um acompanhamento. Que precisa com laudo, que precisa ter um acompanhamento pessoal. Fora isso, toda a sala de aula tem a professora titular e tem a monitora. E essa monitora, ou ela já é pedagoga formada, ou ela é acadêmica. E aí a gente vai formar. Quando surge a vaga e ela tá legal, a gente promove. Porque quando a gente pega direto para a sala de aula como professora, não tem dado certo. Não tem dado certo. A gente tem que recuar. Então, tocamos, olha, então nós vamos contratar como monitor, vamos formar, ela vai acompanhar, a professora vai ensinar e tudo isso, porque tem que ter conhecimento no relacionamento. E não é fácil ter as duas coisas no mesmo nível. A grande maioria das pessoas é o seguinte, ela tem muito conhecimento, e aí se relaciona mal. Esse aqui não tem futuro. O futuro dele é menor. Uhum. A pessoa que se relaciona mais e tem menos conhecimento também é ruim, mas ela fica mais no emprego. Porque ela ainda consegue driblar o negócio. Então o relacionamento é importante. O que a gente tem que falar de sala de aula, inclusive essa semana eu falei no terceiro ano, é assim, olha, o pessoal aqui da frente, do terceiro ano, estuda muito. Né? São os caras aqui que estudam muito. Mas não tem muita dificuldade no relacionamento. Do meio pro fundo são os caras que estudam menos, mas tem mais relacionamento. Uhum. Então o ideal é você equilibrar. Mas é difícil equilibrar. O pessoal da frente é mais fechado, né? Não conversa e tem essa dificuldade, né? Mas quem vai se dar melhor na vida é o pessoal do meião e fundo. Você era do fundão, né, Berdan? Com certeza. E tem a questão do professor também, dos grandes salários, né? Porque nós temos grandes salários nas universidades. Salários bons, aliás, não são grandes. Não são bons salários, são melhores salários. Eu acho que são melhores. Bons eu acho que não são. Ainda não são, mas eu acho que são melhores, né? Bom. Tirando os cursos de medicina, né? Que estão fora da média. Mas o resto são bons salários. Mas aí a gente entra naquela celeuma também, se for separar de pagamentos, de valores, né? De recebimento, entra naquela celeuma de... É que a gente tem aquela supervalorização de algumas profissões e de categorias de profissões, né? Onde o médico e um professor de medicina ganha-se muito mais do que um professor de agronomia, do que um professor de enfermagem, do que um professor de pedagogia, né? É diferente. Ele não ganha como professor, ele ganha como professor para instruir aquele tipo de profissional que ele vai formar. Exatamente. Né? Senão que ele vai não vai sair. também, né? Senão ele também ele não vai deixar o consultório dele para dar uma aula por 35 reais. Não tem condição. E não tem é como, impossível. E isso acontece no Brasil, não tem jeito. Não dá para comparar. Igual o Alex estava aqui, a gente falou assim, na Europa não acontece porque tem uma equiparação de todos os salários. O médico ganha a mesma coisa que um engenheiro, a mesma coisa que a faxineira lá. O salário de um médico lá na Europa é 3.500 euros. Uma empregada doméstica lá, uma faxineira ganha 3.000 euros também, trabalhando todo dia. Exatamente. Então, quando tem essa equiparação, você iguala todo mundo, então todo mundo é mais valorizado. Aqui no Brasil, trazendo isso para a educação, tem essa diferença. Agora, o Estado supõe-se que paga bem um pedagogo. Um professor de Estado ganha bem, né? Um pedagogo que dá aula para a infância, né? Eu acho, né? Quer dizer, eu acho não, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que, se comparar com outras escolas, não sei qual que é o valor, né, da aula Copema, mas é superior infinitamente aos públicos municipais. Mas né? tem uma questão também que é principal, e aí podem me falar do jeito que vocês quiserem, podem me taxar também. Eu acho que se você se prestou a fazer aquele serviço, independente do que você esteja ganhando, faça bem feito. Eu só acho que... Aceitou? Se aceitou, você tem né? que fazer. Agora, se você... Realmente, isso não impede de você brigar por aquele valor, por um valor maior, e realmente o professor no Brasil ganha mal. Não vamos ser hipócritas. Ganha-se mal. Muito mal. E poderia ganhar muito melhor, desde que nós tivéssemos uma equiparação social também, que não é tão fácil falar que o professor tem que ganhar bem, sem você dizer de onde é que vem o dinheiro e como é que esse dinheiro vai ser reinvestido na sociedade. Não é só uma questão, não é só um ponto, são vários pontos. Então, eu queria opinar sobre isso. Na verdade é o seguinte, é cultural que a gente está falando, né? Mas quem tem a caneta pode mudar.
né? Sim. O Barra do Garça mudou, melhorou muito a educação de Barra do Garça nos últimos 3 anos. Nós saímos de 42, no estado era a 42ª colocação, nós saímos para a 12ª. Houve um aumento considerável de salário, né? Salário, melhorou muito, né? Mas tem muito que melhorar, né? Falar, da onde que vão tirar o dinheiro? Realmente, tem que saber da onde que vai sair o dinheiro, né? Para algumas coisas tem muito dinheiro. Fundo eleitoral, bilhões, né? Fundeb, Mixaria, né? Aumenta lá no ano a inflação, né? Então, mas tem que mudar. Mas como é que a gente consegue mudar? É política. Não, nada se consegue mudar tecnicamente, né? Com só o conhecimento. Tem que ter a parte política, esse relacionamento, né? Então, por exemplo, na Barra, quem pode mudar? É o prefeito e a Câmara de Vereadores, né? Lógico, o secretário tem que ter isso, mas só o secretário, ele sozinho, não consegue mudança. Técnicas, tem que ser política, tem que ter vontade política. É por isso que a gente precisa ter essas visões, né? Pode mudar e pode, lógico que pode. O cara quer mudar, ele tem que indicar, da onde que nós vamos tirar esse dinheiro aí? Então nós vamos deixar de fazer isso para fazer isso aqui, né? Europa, por exemplo, fala em Europa, é uma boa educação. Então lá a Finlândia hoje está tirando o computador da sala de aula. O que a gente está fazendo? Colocando dentro da sala de aula. Então lá estão tirando, não deu certo, né? E a gente está comprando computador ainda para a sala de aula. Alguns anos o pessoal vão colocar computador na sala de aula da Copema ou tablet. Eu fui levando num banho-maria, né? Porque às vezes você não pode bater de frente, né? Fui levando num banho-maria até chegar um momento, olha, nós não vamos por esse caminho. Esse caminho, a Europa já está saindo dele. Não deu certo. Então a gente tem que ver o que está dando certo na educação. Finlândia lá, um negócio que é o primeiro do mundo. O que vocês estão fazendo lá? Eles estão pagando melhor o professor. Eles estão com aulas mais atrativas, né? Todos nós temos filhos. Para sua filha, Marcelo, ficar meia hora num brinquedo tem que estar atrativo. Senão ela já larga, vai para o outro. Então tem que ter atratividade. Tem que ter conhecimento do professor, relacionamento com o aluno, financeiro. E assim que a coisa acontece. Nós estamos ainda longe ainda, inclusive as escolas particulares. Não, e a Finlândia também, se você for comparar nesses países, até a questão, política é incomparável. É incomparável. Você não tem nem sinal de trânsito lá, você põe o pé na faixa, o carro para. O povo é educado. O povo é educado. Tem uma diferença. Aqui no Brasil eu só conheço um lugar que faz isso, viu? Você chega em Gramado, você coloca o pé e acabou. Acabou. Exatamente. E a gente fica até assim, vamos falar num palavreado como um veaco, porque você não sabe se vai, se não vai, o cara vai te atropelar. Exatamente. Mas você colocou o pé na caixa, na faixa. É cultura do local, né? Mas olha só, de 5 mil e poucos municípios, são poucos que fazem isso, né? É cultural. Alguém começou lá atrás. Alguém começou lá atrás. Olha aí, vamos fazer, e deu certo. E educação assim, esporte, qualquer coisa que vai fazer. É a continuidade, né? E é cultural também. Sim. Agora, Salamone, a gente já falou muito sobre educação, de esporte, de tudo, e são coisas boas, mas... Como que você chegou aqui Exatamente. Como que você... De onde você veio, pra onde você vai? Como que você achou minha amiga Thelma maravilhosa? Porque tem que falar, gente, ele é casado com a claro. minha melhor amiga, eu preciso saber como que você achou minha amiga. De onde você veio, pra onde você vai, como é que é a sua vida antes do Copema? De onde eu vim, eu sei. Pra onde eu vou, eu não sei. Não, vamos lá. Nós temos que descontrair, brincar um pouquinho. Então, eu sou gaúcho, eu nasci no Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena chamada Palmitinho. Até o nome é diminutivo, né? Palmitinho. Eu nasci... Será que a Palmeirinha veio de lá? Na Palmeirinha de São Paulo. Eu nasci em Palmitinho, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena. Em 1966, 1º de fevereiro de 66, então eu estou com 58 anos. O meu pai, toda a família do meu pai e minha mãe morava em Tenente Portela, uma cidade vizinha, 25 quilômetros. E meu pai trabalhava com um tio lá, no moinho, de fazer farinha de milho, de trigo. E eu nasci em casa, parto caseiro, né?
E eu costumo falar assim, até a égua que levou a parteira é crioula, gaúcha. Tanto que eu gosto do Rio Grande do Sul. Então, aí no dia do nascimento, eu passei mal e meu pai pegou a minha mãe lá e fomos não tinha hospital naquela cidade. Fomos para Tenente Portela, tem hospital até hoje, o Hospital Santo Antônio lá. E internou, uma febre muito alta, não baixava a febre. E o médico falou assim, ó, Salamone, pro meu pai, né? Salamone, o seu filho não dura 24 horas. Ó, prepara o funeral. E o meu pai foi na casa da mãe dele, que morava a 3 km da cidade, uma chácara, né? E ia fazer lá o velório, né? E aí voltou, que preparou tudo lá, fala dele, né? Preparou tudo, voltou pro hospital e fazia, vamos batizar o garoto aí, porque aí tinha uma amiga da minha mãe no quarto, e o padre chegou e o meu pai abriu a porta do quarto, o primeiro homem que passou lá, pegou, né, para seu padrinho. Pegou, eu não conheço meu padrinho, né? Então, mas aí estou aqui. E aí meu pai mudou para Tenente Portela, vivemos lá. E eu comecei a trabalhar muito cedo também, aos 11 anos eu comecei a trabalhar. Meu pai era patroleiro, aquela pessoa que faz estradas naquela moto niveladora, né? E era um cara fantástico para fazer isso. E a mamãe é uma dona de casa, Dona Maria de Lourdes. E meu pai ficava muito no interior do município, trabalhando, fazendo estradas. E a minha mãe que cuidava de nós, somos 4 irmãos, né? 4 irmãos, e eu, aos 11 anos, eu fui trabalhar. Naquela época, eu estava iniciando na cidade, instalando a CRT, que era a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, do telefone, né? Na época era um telefone semi-automático, então tinha uma central, você queria falar com ele ligava para a central colocava o pino lá, o seu, e assim por diante, cada um tinha um número, e eu comecei a trabalhar ali, e entregava fonograma. Fonograma é um tipo de telegrama, só que ele era transmitido por telefone, então você queria mandar um feliz aniversário para ele, por exemplo, você mandava por telefone, eu anotava, ou a pessoa anotava, a gente datilografava num formulário e eu entregava. Eu conhecia a cidade de Tenente Portela com a palma da mão, todas as ruas, conhecia tudo. Andava o dia inteiro na rua fazendo isso, né? Estudava de manhã e à tarde fazia isso. Aí trabalhei também como auxiliar de protético. Um primo da minha mãe era dentista, eu tinha uma clínica e tinham 3 dentistas e tinha um protético lá que fazia as chapas lá, a famosa chapa, e eu ajudava. E principalmente os consertos de chapa eu que fazia, né? Então quebrou a chapa da senhora lá no meio e aí eu fazia o conserto. Tem uns esquemas lá fazer conserto para não fazer outra. E aí trabalhei aí, estudei. Então aos 14 anos eu fui estudar à noite já. No 8º ano, naquela época não tinha o 9º, era até o 8º, né? O meu pai também foi estudar, eu entrei no 8º ano à noite, meu pai na 5ª série à noite. E aí íamos juntos para a escola e tal. E aí eu comecei a trabalhar aí na prefeitura, com carteira assinada. A minha carteira foi assinada em 1º de novembro de 1980, eu com 14 anos, né? Trabalhei na prefeitura, em alguns setores lá. E aí fui fazer faculdade. Eu queria muito estudar. Eu achava que a solução para a minha vida era estudar. Senão eu ia ficar na mesma coisa do meu pai. E foi a solução? Foi. A faculdade mudou a minha vida, né? Eu sou o Salamone hoje porque eu fiz uma faculdade, que me dediquei, né? Senão eu talvez estaria lá em Tenente Portela ainda, no Rio Grande do Sul, trabalhando na prefeitura, às vésperas de aposentar, né? Trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, né? E eu não queria aquilo para mim. Financeiramente, eu sempre tive ambições, eu queria mais. Ambição de vida mesmo. Não, eu quero ter um carro. Não, ambição, eu quero melhorar de vida. Eu quero ter uma família melhor. Não que eu teria uma família pior sem uma estrutura. Mas dá um pouquinho de melhor para minha família. Então, eu acreditava na época que só o estudo me levaria a isso. Não é só estudo, né? Tem muita gente que não estuda e se dá bem na vida. Mas o estudo, acho que ele é fundamental. E aí fui fazer faculdade em Palmas, no Paraná. A princípio eu queria fazer veterinária.
E só que a veterinária só tinha na escola pública, federal, e era longe, Santa Maria, dava uns 400 quilômetros. E não dava para passar. Eu vim da escola pública e nós não conseguia passar naquela época. Eram poucas faculdades federais, né? E era uma concorrência danada. E era daquilo caro. que a gente falou anteriormente, né? Era caro. Não, para entrar é pública, mas a manutenção Mas pra é. Não, manutenção, cara. Isso. Então, eu optei pela minha segunda opção, que era educação física. A mãe brigava comigo, minha mãe. Olha, por que você não faz ciências contábeis? Você tem que ser contador, você é um cara... Ela fala assim, inteligente. Mas mãe, pra todo mundo, a mãe é todo filho inteligente, né? Eu não sei inteligente, faz contabilidade. Aí, mãe, eu não consigo ficar sentado. Eu acho que eu tenho um TDAHzinho, uma hiperatividade, que eu não consigo. Eu tô aqui, mas eu quero levantar, né? Não, porque a meia As hora mãos não param, né? Não, a mão não para, eu sou italiano. Eu quero levantar, né? E aí eu falei, mãe, eu não aguento. Imagina ficar 8 horas, 10 horas sentado numa cadeira lá escrevendo, fazendo fazendo... Não! Eu vou fazer o que eu gosto também. Eu queria fazer veterinário, porque eu adoro animais. Eu sempre criei animais, então eu adoro isso, né? E aí fui fazer educação física. E ali mais perto da nossa cidade era no Paraná. Mesmo estando no Paraná, era mais perto do que ir para o Rio Grande do Sul, né? Atravessava ali o oeste de Santa Catarina e tal. E fui fazer educação física na marra. Naquela época, pra ter uma ideia, diferente de hoje, você chegava lá na sexta-feira, o vestibular era domingo. Sexta-feira você fazia uma prova de admissão. Você tinha que correr, saltar, arremessar, jogar vôlei, basquete, handebol, nadar, tudo. Para fazer o vestibular. Para fazer o vestibular. Hoje é diferente. Hoje a ideia é diferente, né? Naquela época, o corpo era o mais importante, né? Hoje mudou. Hoje a mente também é importante. O cara que é paraplégico, ele pode fazer educação física. Naquela época não podia. Né? Então, aí fizemos vestibular, passei no vestibular, na segunda turma de Palmas, fui para Palmas. No primeiro ano nós moramos numa república da dona Jandira, eu lembro até hoje o nome dela, 30 e poucos anos depois, quase 40 anos depois, e a gente morava num quarto, 8 homens, quarto beliche, 8 homens, e ela só aceitava homem na coisa, porque não podia misturar as carnes, né? Não dava problema. Dava problema. Dava ruim. Ia nascer muito menino. E a dona Jandira, só homem aqui. E aí, eu fiquei um ano, dos 4 anos, no segundo ano, nós alugamos uma casa com 5, 6 homens lá da nossa cidade. E a maioria melhor de vida, né? Eu fui na marra, na garra, na vontade de fazer. O pai me ajudando, eu trabalhando. E aí eu conto isso aqui, assim, aí todo dia um tinha que cozinhar, o outro lavar a casa, lavar banheiro, e a gente dividia. E aí o meu dia eu fazia, que a minha mãe me ensinou a cozinhar, eu gosto de cozinhar, até hoje, né? Minha mãe ensinou muito isso pra nós. E é bom no churrasco? Também. E o meu pai não me ensinou. Eu aprendi o churrasco, eu aprendi na observação. Meu pai nunca foi didático, assim, ó, faz isso, faz aquilo. Não, pelo exemplo. Ele fazia e eu ficava ali olhando, ajudando, e a gente aprende. Então, voltando a Palmas, no Paraná, a cidade mais fria que eu vivi, lá era terrível, é uma região mais alta e muito frio, né? A neve, por exemplo, eu peguei lá em 1984, pegamos neve lá. Que delícia. Maravilhosa. Então, e aí o que a gente fazia? Eu falava assim, filho, o cara tinha um pouquinho mais de dinheiro, ó, deixa eu lavar para você o banheiro, fazer a sua parte de lavar banheiro, cozinhar, lavar a casa, e você me dá um dinheiro, pô, você me paga. Ao invés de você fazer, você me paga e eu faço para você. Eu fazia bem, eu falei, tá bom. Dava um dinheiro lá, sei lá, que dinheiro que era. E eu ia toda semana eu fazia com 2, 3, para ter um dinheirinho. E aí toda sexta tinha uma boate lá em Palmas. Era um porão de uma casa lá. E aí eu também não tinha, eu só tinha um dinheiro para entrar. Né? E eu conto até hoje. Hoje eu me identifico com alguns universitários por isso, né? E quando o cara, ô Salamone, paga uma cerveja aí. Na hora, garoto, vamos lá, pode beber. Aí eu entrava, pegava, naquela época não tinha latinha, era só a garrafa, 600. E eu pegava um copinho assim e eu dançava a noite inteira, ó. Com aquele copinho. Ia lá no cara, o cara enchia. Ia lá no outro, o cara enchia, né? E aí eu ficava a noite inteira na boate, namorando, lógico, e não tinha
Quanto que custa uma cerveja hoje? R$12. Eu não tinha esses R$12. Né? Então, eu fiz uma faculdade assim, com muita coisa e com muito sacrifício. E aí, isso deu casca também pro Salamone, né? Para valorizar as coisas. Né? No final de curso, por exemplo, eu fiz monografia de 10 colegas. Eu tinha uma máquina de... Não tinha computador lá. Eu tinha uma máquina de datilografia pequena que eu andava com ela debaixo do braço. Aí eu vou fazer para Marcelo. Você quer fazer sobre o quê? Não tinha que apresentar naquela época a monografia. Tinha que fazer e entregar para o professor. Você fazia o estágio e entregava para ele. E eu fazia a monografia. Datilografava, entregava, ganhava o meu e assim por diante. E consegui me formar. Né? Lá em agosto, 8 de agosto de 87, colei grau, voltei para o Rio Grande do Sul. Aquele final de ano, comecei... Não tem emprego. Não tinha lá e não tem hoje. Não tem onde você trabalhar como professor. Não tinha vaga. Né? Aí o meu pai falou assim, não, vamos arrumar ali com um colega meu para pegar umas aulas ali tinha na época a CNC, que era ensino médio particular. Aí o cara me deu 2, 3 aulas. Aí você volta para o mesmo emprego que você estava na prefeitura. Eu falei, não, eu fui estudar, não foi para voltar para o mesmo emprego da prefeitura. Eu não quero isso. E no final de 87 eu recebi um convite para vir para Novo São Joaquim. Uma colega que já estava aqui há 2 anos. Novo São Joaquim se emancipou em 85 ou 86. Era município de Barra do Garça, distrito de Barra, e aí se emancipou lá. Aí o prefeito Jerominha, a dona Terezinha, que era a primeira dama, ela falou assim, você vai ligar para dona Terezinha, e lá na época era um posto telefônico que tinha 2 linhas. Tinha 2 gabinezinhas lá, ela não tinha telefone nas casas, né? Lá no São Joaquim. Aqui eu acho que já tinha, com certeza, mas lá não tinha. Era um posto telefone. E aí eu marquei lá com a dona Terezinha, ela foi lá e nós combinamos. Eles me ofereceram, você vem, você vai fazer um contrato no Estado, só que o Estado naquela época demorava 9 meses para te pagar. Eu comecei... Pagava em dia. 25 de janeiro eu comecei a trabalhar, 25, 26. E recebeu em setembro. E aí, a proposta do prefeito é assim, todos os professores que vieram do Sul e de São Paulo, veio uns 10 professores novos, eu vou dar aluguel para vocês, casa para vocês morar, e vou dar comida. Então ele fazia lá uma requisição, a gente fazia a compra, né? Pro gaúcho fazia o rancho, né? Fazia lá. Mas não tinha R$1, cara. Não tinha R$1 no bolso. Que eu cheguei lá em São Joaquim, eu cheguei sem nada. Deu para comprar a passagem da Barra para lá de ônibus, né? Com a Chavante. E começamos a trabalhar. Eu tinha uma vontade de tomar Coca-Cola, sabe aquela carressa pequena, que hoje custa R$2, R$3. Não tinha. E tinha um docinho de leite que o cara lá, uma vendinha? Não, era uma... Como eu falar? Uma padaria. Lá no São Joaquim, você já foi lá? Nunca fui. Então, lá no meio do São Joaquim, tem uma praça. Mas naquela época não tinha nada, era só um chão lá. Não tinha nada, não tinha uma árvore, não tinha nada. E a gente passava, eu morava na parte de baixo, passava pra parte de cima para ir na escola todo dia de manhã. E a gente passava justamente na frente da padaria do Ico. E a gente via aquela Coca-Cola, a gente via aquele docinho, não podia comprar. Aí em setembro, quando eu recebi o primeiro salário, onde que eu fui? Na padaria tomar uma Coca-Cola e comer um... E aí 88, começo de 89, ficamos lá. Aí lá em abril, começo de maio de 89, falei, eu não aguento mais São Joaquim. Energia, motor, 12 horas por dia. Água de cisterna. Telefone não tem. Difícil, era muito difícil, né? Hoje melhorou muito São Joaquim, né? Mas era muito difícil naquela época. A gente veio do outro centro, não grande, mas um centro que tinha mais coisas, né? E aí eu falei, vou na Barra. Vou falar com o meu primo lá, o Luiz Salamone, que morava aqui. Vou falar com ele. Meu pai ligou pra ele, ajuda o mano. Ajuda o mano aí. Aí eu vim, falei com o Luiz, vamos lá na Copercana, falar com o Didoné, com o Armando Didoné, que era o presidente da Copercana. Ali no pé da ponte, tem ali, naquele bar ali hoje. E aí fomos lá, ele não estava. Aí ele falou assim, volta semana que vem, que a gente vem aqui de novo. Ele deve estar viajando. Aí eu fui embaixo ali, tava um outro primo meu que eu nem sabia que estava lá. Por parte da minha mãe, trabalhando, tinha chegado há pouco tempo. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Não, tô procurando emprego, cara, quero vir pra cá. Aí, não, vem cá, vamos conversar aqui. Aí me levou num pessoal lá que mexia com a associação da Copercana, a Arco, lá no Piracema, lembra que tinha uma associação lá?
antigamente, hoje tem aquele habitacional lá, Serra Alta ali. Ali era uma associação, tinha campo legal lá. E aí me contrataram como professor lá. Eu fui para São Joaquim, vendi o que eu tinha, praticamente dei, tinha uma geladeira a gás, um fogão para cozinhar, um colchão amarrado no meio, e vim para Barra. Vim para Barra com uma mala pequena, uma caixinha de livro, né? Aquelas e um colchãozinho amarrado no meio. Morei no BNH na casa de um primo meu 1 ano, depois aluguei uma casa e assim por diante. Conheci a Thelma, 88, vou voltar um pouquinho para falar sobre a Thelma. Então, em 88, a Thelma já estava aqui na Barra, trabalhando no fórum. Ela entrou em fevereiro de 88 no fórum. Até hoje. Até hoje, 36 anos de fórum, né? E aí o pai dela morava lá, o seu Benício, ele tinha um único posto de gasolina, era o seu Benício, meu sogro. Hoje, meu sogro, né? E eu conhecia, fui professor do Paulo, irmão dela e tal. E de vez em quando eu ia lá no seu Benício almoçar, que o Paulo me convidava, mas a Thelma não estava. Aí um dia, nós estávamos lá na quadra da escola, e aí domingo à tarde a gente reunia lá para brincar de vôlei, né? Com os alunos, com o professor e tal. Não tinha o que fazer, ia domingo à tarde para lá. Aí ela apareceu com umas primas dela lá, né? Tava passeando lá, visitando o pai, foi lá para brincar, ela também gostava. Mas assim, ali... Aí você vê que é amor mesmo, né? Porque você não tinha dinheiro pra pagar uma coca pra minha amiga, né? Não, mas lá não teve nada, não. Lá nós apenas conversamos, não teve nada lá em São Joaquim. Só se conheceram. Só conheceu. Só visual, né? Aquele zóio no zóio, aconteceu, né? E aí que eu vim pra Barra, em maio, e nós começamos a namorar em 23 de agosto de 89. Faz tempo. Faz. E aí, 3 anos depois, casamos, né? Então, é uma história longa até chegar aqui, né? Mas de muito trabalho. O pessoal de São Joaquim, eles nunca tinham vindo nos jogos escolares, regional. Eu que trouxe o handebol e o voleibol, trouxe os 20 meninos pra cá, né? Então, eu sempre fui envolvido com isso, sempre gostei disso, né? Lá no Intendente Portela, eu jogava futebol, como todo menino. E eu falava assim, olha, o dia que eu entrar na faculdade de educação física, eu não jogo mais. Só brinco assim, mas eu não jogo mais. A gente jogava campeonato, jogava jogos da prefeitura lá. Então, a partir do momento que eu falei pra mim, ó, a partir do momento que eu passar na faculdade, eu não jogo mais. Eu quero ser professor, eu quero ser técnico. E não joguei mais. Eu brinco. Mas se você sabe jogar voleibol, eu não sei jogar voleibol. Eu sou bom tecnicamente. As habilidades eu tenho como técnico, mas eu não jogo. Não tenho, não sabe mais o movimento. Essa é a minha profissão. Exatamente. Não é meu lazer. O meu lazer é outro, né? Você trabalha aqui. Você pode até jogar futebol no final de semana, é o seu lazer. Mas o esporte é a minha profissão. Então, eu tenho que sair no meu lazer, nas minhas horas de folga, fazer outra coisa, para eu arrumar a cabeça. Daí eu gosto de cavalo, eu gosto de pássaros, né? O cavalo é fantástico. Você pode estar com todo o problema que você tiver. Montou no cavalo, esquece. É só o cavalo. Então, isso me ajudou muito, né? Porque hoje, com todas as pressões que a gente tem, de gestor, de professor, de técnico, você tem pressão. Então, se você não cuidar disso... E é pressão de pai, é pressão de menino, é pressão de tudo quanto é lado, né? Gestão de uma escola não é fácil. Marcelo, nós precisamos encerrar o nosso episódio. Nós já estamos com mais de 1h30 e os nossos episódios são até 1h20, mas a conversa com o Salamone tá boa demais. Nós vamos ter que marcar... Nós falamos de esporte aí, não? Nós vamos ter que marcar uma segunda. Um segundo programa pra... Que bom. Nossa, que coisa boa. Nós vamos ter que marcar um segundo episódio com o Salamone, porque realmente não... Os nossos episódios têm 45 minutos a 1h20. Nós já estamos a 1h35 conversando e nós ainda temos muita coisa para ouvir. E a coisa foi andando, né? Foi muito bom. Nós falamos pouco ainda. Nós não falamos de esporte ainda, que é uma coisa extremamente importante ligada à educação. Eles fazem a diferença na vida das pessoas. Exatamente. Muita. Se não der, eu falo para meus alunos, leva as duas coisas junto, a educação, o esporte, leva junto. Lá na frente, se o esporte não der, você tem educação. Uhum. É porque o esporte, ele disciplina, né? Ele disciplina para uma vida ereta, né? Isso é muito importante. Né? É muito bom. Maravilhoso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Fico à disposição, no futuro, voltar aqui e a gente falar sobre esporte realmente. Nós vamos ter que marcar uma segunda conversa só para falar de esporte. Salamone é meu padrinho, né? Foi meu padrinho de casamento. Ele, Thelma. Coisa boa. Eu e Dona Thelma. E nós gostamos muito de você.
Aí Infelizmente, a gente viu numa vida danada, né, cara? Louca. E a gente não consegue fazer girar isso aí, de estar junto, de não sei o quê. É difícil. Mas eu tô cutucando, até eu me cutuco, eu cutuco ela, amiga, e na academia, né, que a gente consegue conversar se encontrar um e conversar. Eu fico, por exemplo, eu trabalhei a vida inteira 15 horas por dia. Como é que você vai ter essa vida social? Não tem. Aí eu era uma briga com a Thelma o tempo todo, né? A Thelma queria sair, ir pra um barzinho, jantar fora. E eu falei, Thelma, eu não aguento, eu tenho que ficar na horizontal, porque segunda-feira eu não aguento a semana. Eu sempre tive 3, 4 empregos, minha querida. Saía de casa às 6 horas da manhã, tinha 1 hora de almoço e voltava às 11 horas da noite, todos os dias. Entendeu? É uma vida realmente para valorizar o passo a passo de cada conquista. O Salomone, você é muito focado, né? Você é direcionado. Eu admiro muito você como pai, você como marido, você como profissional. Obrigado. Você é um homem íntegro, né? É um exemplo de homem. Honesto, reto. É honesto, é reto. Isso. E eu não minto pra você, nem pra ninguém. E é ali na lata, não é. Não faço rodeio. E a melhor coisa que tem. Mas, Salomone, se você pudesse deixar um conselho agora para quem está nos assistindo, nos acompanhou até agora, nessa vida toda de dedicação e educação, qual seria ele? Ó, viu? Eu sabia que vinha essa pergunta, né? Vinha um cheque aqui. Ele dá uma prensada no final. Mas é bom. Se eu pudesse, né, falar que as pessoas ouvissem e entendessem, assim, coloque seu filho no esporte. Ótimo. Primeiro, coloque seu filho no esporte. Tá? Qual esporte? Qualquer um. Certo? Eu tô falando por experiência. Eu vivi isso. Eu não li num livro. Tá no livro também. Tá em bibliografias diversas. Mas eu, na carne, eu coloquei meus filhos. Eu fiz questão de colocar os meus filhos. Meus filhos viveram isso. E os meus filhos são bem por isso. Eles têm casca, ele pode sair de certas situações, né? Você tem que prepará-lo. O seu filho não vai ficar com você. Até falei pra Thelma, ó, o Salaminho foi embora com 18 anos, tá? Nunca mais volta. E não vai voltar. Pra casa, não. Pode voltar pra Barra, mas não pra casa. Ele tem que ter o espaço dele, né? Então, primeiro, pai. É aquela câmera? Uhum. Pai, mãe, coloque seu filho num esporte. Segundo, coloque seu filho num esporte que ele tem que ter garra. Certo? Ele tem que ter garra, ele tem que viver isso, tem que competir. E a melhor maneira de você preparar isso aqui é competição. Coloque o seu filho em esporte, tenha competição. Taekwondo tem competição? Coloque lá. Vôlei, basquete, handebol, qualquer natação, qualquer esporte que tenha competição. Ele tem que ter garra. Né? E isso dá propósito para ele levantar de manhã 6 da manhã, como você levanta, como eu levanto, como todos vocês levantam 6 horas da manhã, com propósito de criar seus filhos, de ter uma vida melhor e assim por diante. Né? Eu acho que isso é importante. Mas coloque seu filho no esporte. Coloque o seu filho que tenha um esporte de garra. Garra, ele é muito de testosterona, que a mulher tem também. Né? Testosterona é um hormônio da força, da vontade, de não desistir, de ter esse propósito até o final. O meu norte é esse. Eu vou até o final com ele. Né? E sabe quem se dá bem na vida? As pessoas persistentes. Exatamente. Aquela que fica, ó, hoje tá ruim, eu vou persistir, eu vou arrumar e vai embora. Aquela que tá ruim, troca, tá ruim lá, troca, e pula, não vai. E eu sou um exemplo disso. Peguei uma Copema totalmente com problema e eu persisti, eu acreditava naquilo lá e eu fui até o final. E é o que é hoje por isso. É uma potência. É uma potência hoje educacional e esportiva por isso. Porque pessoas que estavam lá acreditam e têm o mesmo pensamento do que eu. É isso. Se eu pudesse falar, era isso. Tá Parabéns, ótimo. Muito obrigada. Obrigado. E nós terminamos o programa sempre, todo mundo no 3, você pode mais cash, então vamos lá? 1, 2, 3. Você pode mais cash.